Sejam todos bem-vindos a mais um Meetcast aqui no canal da Nublo Intercâmbio. Hoje eu tenho o prazer de receber um casal muito gente fina que foi aprovado recentemente no Visto Conosco e já está lá nos Estados Unidos curtindo o intercâmbio. O Natan e a Thaisa e também o meu querido Luan, um dos especialistas lá do nosso time comercial, que prometeu que separou umas dúvidas aqui bem tops, tá? Depois aqui, ó, no cantinho tem o Instagram de todo mundo, se você quiser acompanhar um pouco mais sobre o Natan, sobre a Thaís, a vida deles lá nos Estados Unidos. Vou deixar também aqui na descrição o canal do YouTube deles, já tem vários vídeos legais, então segue lá, sejam todos bem-vindos. E aí, pessoal, como é que tá? Começar desse, como é que tá essa vida nos Estados Unidos? Muito diferente do que vocês já tinham conhecido pelo mundo lá fora? Muito diferente. Foi até um choque, porque a gente estava vindo da Europa e chegou aqui e algumas coisas não foi tão como nós esperávamos. Na verdade, foi um choque quando eu cheguei aqui e descobri que tudo tinha que fazer de carro. Esse foi o primeiro choque. Esse foi o primeiro choque. Foi um choque pela ação. Isso em Miami ou já em Orlando, vocês estão falando? Em Miami. Em Miami, eu não fiquei muito tempo lá, eu só fui de passagem. Eu achava que lá rolava um ônibusinho ainda, um Uber, mas também não. Não. Orlando é sem chance. Uber rola em qualquer lugar. Mas para você passear, rola Uber, mas para você viver, já não rola tanto assim. É aquele choque, tipo assim, eu quero comprar um pão. E agora? Isso. Isso aí não existe. Isso aí não existe. Não. Sair de casa agora. Não. Exatamente. Isso eu não imaginava dos Estados Unidos. Eu imaginava que teria, igual em São Paulo, quando você sai de casa, que na mesma quadra tem açougue, farmácia, e você vai andando para tudo quanto é lugar, loja, e aqui não é bem assim, as coisas são um pouquinho mais longe. Para você fazer isso, tem que morar em downtown. Tem que morar no centro. E outro baque, quando a gente chegou, foi o calor. Que eu não imaginava que era tão quente. Nós chegamos no inverno e já estava muito quente. Top. Mas vocês aplicaram para onde? Eu não lembro para onde vocês aplicaram. Nós aplicamos para Miami, porque nós tínhamos um casal de amigos que a Nublu também aprovou. Inclusive que eles nos indicaram para a Nublu e então foi o Robinson e ele já estava morando aqui. O Robinson e a Kátia já estavam morando aqui com a família. Então a gente escolheu vir para Miami pelo esse suporte familiar, por conta de ser mais fácil ter alguém que a gente conhecia, porque eles são os únicos amigos que nós conhecemos que moram fora do Brasil. Então, vir para Miami foi uma opção por conta disso. Mas depois, com o choque, as coisas foram mudando. Uhum. Isso é muito massa. Mas vocês pensam em voltar ao Brasil ou decidiram ficar? Sim, pensamos em voltar ainda, até porque o nosso visto é de estudante e a gente está estudando sobre os processos ainda que tem para ganhar o Green Card, conseguir o Green Card, mas nada é muito certo. Então, por enquanto, o nosso plano é estudar um ano e depois voltar para o Brasil. Porque a gente vem com esse objetivo de deixar o nosso inglês melhor para poder trabalhar no Brasil. Só mais uma, Léo, antes de você fazer suas perguntas. A gente tem a ideia de que, assim, a gente vê nos filmes, né, Miami e tal, aquele lugar top, maravilhoso. É isso mesmo, Miami? É aquele lugar incrível que a gente vê nos filmes, aqueles filmes de ação com os prédios batem, assim, os carros batem nos prédios, rola toda aquela imagem maravilhosa, aquelas praias lindas. É isso mesmo ou não? Não é nada disso? Olha, eu, sinceramente, acho que talvez, se morar mais em downtown, é um lugar incrível, que você consegue passear, andar. Agora, um pouco mais afastado, eu particularmente, tanto que a gente vai falar isso daqui a pouco, que a gente optou mudar para Orlando, que é outra cidade, justamente porque eu não achei Miami tudo isso. Me julguem, gente, me julguem. Eu concordo com você. A gente vê muito na TV, naqueles seriados de Doctor não sei que lá, Sim. Miami Beach, aquela povo bonito andando de conversível na beira das praias. Mas tem uns buracos lá que dá medo, igual em São Paulo, assim, uns viadutos que você passa embaixo e você fala,
Meu Deus do céu. Quando eu tava indo, uma das minhas passagens lá foi voltando de Orlando. Eu parei num lugar pra estacionar, pra abastecer o carro, que eu falei pra minha esposa, tranca os 4 vidros e fecha aí que eu vou descer pra pagar, porque tava só no cash, tinha que entrar dentro da conveniência pra pagar. É aterrorizante os lugares, mano. Tem uns lugares que é meio embaçado. O pessoal vende muito, né, cara? Nos filmes, vende muito. Pra mim, só que também depende qual é a sua intenção. Por exemplo, a nossa intenção não é uma intenção para festejar. Porque Miami é isso, é festa todo dia. Se você gosta disso, se você quer vir para essa intenção, você está no lugar perfeito. Porque toda noite você vai sair, você vai curtir. Miami tem seus pontos bons em relação a isso, mas não é a nossa pegada atualmente. Nós estamos numa pegada muito mais para se estabilizar, para estudar, para construir uma vida do que para festejar. Então tem essa diferença também que conta. Mas é bonita, a cidade é bonita mesmo, tem partes bonitas e tem partes feias. Eu tava falando isso para um cliente essa semana. Meninão, jovem, solteiro. Falei, vai, Miami, um mesinho só, vai para Miami, vai curtir pra caramba, conhecer várias pessoas inteligentes e bonitas na escola e vai se divertir. Agora, você quer ir mais de boinha? Falei pra você vai poder, tipo, fazer luau segunda, terça, quarta e quinta na beira da praia se você quiser. Vai rolar, tá ligado? Com certeza. Essa festa. Show de bola. Eu assisti um vídeo falando um pouco sobre isso. Aí o cara filmou a rua assim, eu não me lembro qual foi o canal. Ele filmou a rua e mostrou. Ele falou: ó, é exatamente isso aqui, ó. Se você quiser ficar o dia inteiro festejando, é isso aqui, é Miami. E ele mostrou a rua, todo mundo na rua durante o dia inteiro, ele gravando ali o dia inteiro, todo mundo em festa. Eu fiquei, nossa, velho. Mas em contrapartida tem muito trânsito também, por conta disso, do turismo, né? E aí é muito trânsito e muito calor. Mas eu concordo, se for para passar férias, final de semana, um feriado, super legal. Até um mês, super legal. Para viver, a gente não se adaptou. Agora, aí em Orlando já é mais gostosinho para morar, né? Eu já me senti mais em casa, assim, uma cidade um pouquinho mais fresca, eu achei. Não tem tanto trânsito, embora tenha bastante turismo, não tem tanto trânsito. É um trânsito que flui. Você encontra, mas você lá não também as vias são extremamente largas, né, pessoal? Isso é outra coisa que você fala. Como é que pode ser uma rua tão larga assim, né? Porque eles já fizeram pensando que ia precisar ser larga daquele jeito. Aqui a gente faz de 2 ruas, indo uma voltando depois, filho, nunca mais dá conta, né? Isso eu achei incrível. E sobre esse ponto, realmente é uma cidade pensada. Porque tudo é, em relação ao trânsito, tudo é muito intuitivo. Eles pintam o chão, é muito claro, só que também tem muito acidente aqui. Isso é uma outra coisa que choca. E é um pouco bizarro, porque é tudo reto aqui. Nas estradas tem bastante acidente, as né? As estradas, até a cidade mesmo, dentro da cidade, é tudo reto e as pessoas, você vê carro capotado, umas batidas bobas, assim, que a pessoa saindo... Isso é engraçado mesmo. Todas as faixas de uma vez. Eu já pensei nessa ideia de ter acidente assim nos Estados Unidos. Será que é muito por consideração dos carros que são automáticos? Sabe, aqui como tem esse manual, acho que impede um pouco de ter um acidente, né? As pessoas aceleram menos aqui. Eu acredito que sim, as pessoas se distraem muito fácil aqui, porque é muito fácil e muito monótono você dirigir. As vias são muito retas, você fica lá 10 minutos só andando reto, o carro automático, você não tem muito o que fazer. Então muita gente fica mexendo no celular, e aí se distrai. E a velocidade também, ela é mais alta. Rápido, né? É mais rápido. Mas eu acho que é exatamente isso, cara. É uma junção de... É conforto demais, porque os carros são extremamente... Pelo menos para quem já tá no padrão de vida de conseguir ter uma SUV, aqueles carros... Cara, você é louco, você nem sente. Minha esposa estava reclamando do meu hoje, que é relativamente novo, é um carro 2018, que tá chacoalhando demais. Eu falei, não tem como você dormir, porque o bagulho, cada rua fica assim, né? Você não fala. E tem buraco aí também. Não tem como. E isso é muito engraçado, porque você olha no ponteiro, tá 70. Mas quando você converte a 120, você tá andando a 120, você Quantas vezes você já olhou e falou, ainda. Vixe, não tô em quilômetros por hora, acho que eu tomei uma multa. Eu fiz isso várias vezes quando eu tava passeando aí.
Nossa, Você tá com a cabeça indo do KM, e aí você tá dirigindo assim, senhora. Tá sem tentinha, tá de boa, só que você lembra que é o milhas por hora, né? E é um Que pouquinho massa. mais rápido. Que É massa. muito legal, cara. Estados Vocês, Unidos é muito bacana. vocês têm, assim, uma ideia de mudar de estado? Ou não? Vão ficar na Flórida mesmo? provavelmente a gente vai ficar na Flórida. Provavelmente, porque até conversando com os americanos, é o melhor estado dos Estados Unidos. Todo mundo vem para cá por conta do clima. Mas eu, sinceramente, ainda fico bem dividida. Não é algo certo, não. Eu tenho tendências a mudar. Eu quero, esse primeiro ano, conhecer vários estados dos Estados Unidos ainda. Porque eu escuto falar muito bem de outros estados. O que pega pra gente é o frio. Que eu particularmente não gosto. Já morei em cidade fria, não gosto. Mas tem outras cidades pra gente desbravar, como o estado do Texas também. Dizem que é muito bom. E, enfim, não sei. Pode ser que a gente converse e a gente esteja, sei lá. Eu fico pensando no mercado de trabalho, né? Porque a gente eventualmente vai querer construir carreira fora do país, né? E quando eu penso no que vocês, porque para quem ainda não conhece, eles nem falaram, né? Vamos deixar o pessoal falar daqui a pouco. O Nathan e a Thaisa são bailarinos, são professores de dança, não sei como é que fala isso, mas são professores de dança, Lua. E antes eles estavam trabalhando em cruzeiros, né? Dando aula pelo mundão, pra gringaiada por aí. Quando eu fico pensando nisso, eu fico pensando, pô, lugar para isso acontecer é muito tipo Orlando, Miami e Califórnia. Eu não vejo vocês tipo, dando aula em Boston, tá ligado? Vai dar Eu pensei também em Nova York, né? Nova York, porque você vai lembrar dos filmes, da galera, Sim. daquele filme do povo coisando de balé lá, talvez pense nisso também, né? Mas eu fico pensando mais nos lugares quentes quando eu penso nisso. Atualmente a gente já está na melhor cidade da Flórida, porque é a cidade mais central, falando de Flórida. Então, na Flórida, a gente está no melhor lugar, que é onde sai para tudo que é canto. Para Miami são 3, 4 horas, Jacksonville, Tampa, tudo, né? tudo perto. Isso. E Orlando está no meio ali. Então, é o melhor. Só que, como a Thaisa falou, existem outras cidades que estão se desenvolvendo agora. E por nós sermos brasileiros, a gente tem uma grande vantagem aqui. Porque tem um ritmo brasileiro específico que ele está criando uma grande proporção no mundo hoje, que é o Brazilian Zouk. E aqui os americanos estão se apaixonando por esse ritmo loucamente. E está sendo uma coisa meio doida, assim. E querem fazer aula com brasileiros. E sem falar que nós trabalhamos com ritmos latinos, que a gente trabalha com a bachata, que também é o queridinho da América, assim, onde for toca a bachata. Então, é um legal. Eu acho que então ligaram tudo do jeito perfeito, né? O melhor estado, a melhor cidade e ainda tá no ritmo certo da cidade. Sim. É só tempo agora. Assim, o pessoal diz que eu sou péssimo em dança, né? Quando alguém me pergunta se eu sei dançar, eu falo, às vezes eu tropeço na rua andando. Eu sou péssimo em dança, eu não consigo. Eu já tentei dançar, já tentei me inscrever, mas eu não consigo. Mas quem sabe um dia eu tento mais uma vez. Mas a Thaisa e o Nathan tem curso online sobre isso, Luan. Vai lá depois, confere no canal deles. Você já pode dar uma destravada. Não, mas eu vou entrar no canal deles, com certeza. Mas você também, Léo. Oi? Você também. Botar você pra dançar. Eu gosto de dançar. Na balada aqui, velho, conquistei minha esposa dançando na balada. Não dançando essas músicas de parzinho, que isso eu não sei, mas foi tipo metendo um. Como que chama aqueles. Tipo Gogo Boy, tá ligado? Quando eu era moleque, eu tava mais em dia shape também, né? Então. A gente metia um Gogo Boy lá. Bom, deu certo. A dança conecta aí, ó. É isso. Até a pergunta que eu ia falar sobre a dança, né? Não é sobre os Estados Unidos, mas o pessoal fala muito que dança traz uma energia, assim, de alegria, né? De romance, de amor. Eu acho que até foi por isso que o Léo conquistou, né? Mas é isso mesmo? Essa é uma pergunta, não tem nada a ver com o Midcast, eu acho que essa pergunta aqui vai ter ser cortada. Mas eu queria saber se é isso mesmo, eu nunca cheguei a perguntar isso pra alguém, entendeu? Se, assim, traz essa energia, a pessoa sente essa energia na dança. Na minha opinião, tudo depende do que você está buscando.
Tudo é igual. O Léo estava buscando conquistar a esposa dele. Então, a energia e a intenção que ele colocou na dança dele levou a ele atingir esse objetivo. Só que juntando o que você perguntou com a ideia de estar fora do país, é a melhor coisa do mundo. Porque quando você dança e você chega num lugar, você nunca mais está sozinho. Na verdade, não só fora do país, mas no Brasil. Eu estou indo, sei lá... Para outra cidade. Sozinha, eu quero fazer um tour no Rio de Janeiro. Onde tem lugar para dançar forró? Tem lugar para dançar forró no Rio de Janeiro. Você vai encontrar pessoas lá para você socializar. Então, não só para questão de amor, mas socialização. E aí, depois, o amor é uma consequência, né? Tá vendo, né? Tá aqui já, ó. 7 anos junto por uma dança. Cara, que massa, velho. Isso é top demais. O Luan já garantiu a vaga nos próximos Midcast, Luan. Tô gostando das perguntas, cara. Tá boa. Eu vou entrar nas perguntas mais, assim, bem coisas que eu tenho muita curiosidade, entendeu? E tem uma pergunta que eu coloquei aqui, vocês estão quanto tempo já nos Estados Unidos? 2 meses... 2 meses... 5 dias, 6 dias. Por aí. Vocês já conseguiram desenvolver? Já estão se comunicando? Sim, algo positivo pra gente. Nesse segundo mês que agora a gente está em Orlando, a gente está na casa de pessoas que só falam inglês, de americanos. Então, nesse mês que a gente está lá, a gente desenvolveu muito o inglês. Foi algo surreal, assim, pro listening e pra conversação. Mas nós dois continuamos estudando. Eu sou o F1, a Thaís é o F2. Ela está fazendo aula particular com o professor do Brasil e eu estou na escola. Então, isso também é a soma, né? De estar convivendo, porque aonde nós moramos atualmente não é um bairro brasileiro, é um bairro mais americano. Então, você não escuta nem hispano, você não escuta... Que bairro vocês estão lá em Orlando? Em Alafaia. Nossa, nunca nem ouvi falar. A gente está na cidade de Alafaia, neighborhood, Waterford Park. É realmente um negócio bem... É bem desconhecido, assim, pelos brasileiros, né? Total. É desconhecido pelos brasileiros. Tem uma coisa que a gente fala muito aqui, principalmente aqui no comercial, quando alguém vai contratar nosso serviço, e a gente fala sobre essa ideia de, às vezes, aplicar os dois como estudante, né? Os dois como F1. Vocês, quando... Assim, ela é F2, mas vocês se ajudam, né? Você ajuda ela e ela te ajuda, certo? Com certeza. A gente fala muito isso aqui no comercial, porque as pessoas chegam e falam, eu vou como F2, mas será que eu vou conseguir aprender também? Então, sempre tem um jeito, né? Sem dúvida. Tudo depende, porque no nosso caso, a Thaisa tem um inglês um nível um pouco mais alto do que o meu, então ela entende, às vezes, mais do que eu, só que quando ela não entende, às vezes eu entendo. Então, realmente, é uma soma dos dois ao mesmo tempo, só que nós sempre tivemos a ideia que os dois iam continuar estudando. E tem uma questão, se, por exemplo, a pessoa vem como F2, igual no meu caso, e eu tô numa casa de americanos, com certeza eu vou desenvolver. Mas se você vem para cá e fica como F2 na casa de brasileiro, e aí você dificilmente vai desenvolver, porque você vai ficar o dia inteiro falando em português, você pode, no mercado, você não precisa se comunicar, praticamente. Dá para usar até o self-checkout, se você quiser evitar ainda mais, né? Exato, então você não vai desenvolver, né? E fora, o outro ponto é o bairro que você escolhe morar. Nós escolhemos morar num bairro onde não tem muitos brasileiros, praticamente não tem brasileiro, até onde eu saiba não tem, e por conta do desenvolvimento, porque na nossa ideia é que o primeiro ano a gente quer desenvolver o nosso inglês o máximo que a gente conseguir, para que a gente já no próximo ano consiga resolver as coisas, porque a gente chegou e teve... Sempre tem alguns desafios. Um desafio foi abrir a conta em banco. A pessoa não falava português, não era uma das opções. Vocês fizeram essas coisas por conta, meninos? Não contrataram aquelas assessorias? Não, tudo por conta. Aí é até legal, porque agora, né, as pessoas que estão iniciando um processo com a gente estão ganhando o curso que é o Rota USA. E nesse curso a gente fala sobre isso. A gente está ajudando agora as pessoas sobre isso, entendeu? Então é bem legal esse curso. Porque dá um nervoso. A nossa sorte é que aqui em Miami tem muita gente que fala espanhol e inglês. Então, no banco, a mulher falava em espanhol.
Mas se você vem para os Estados Unidos, em outra cidade que não fala espanhol e você tem que resolver sozinho as coisas no banco, é um desafio. Porque você tem que assinar coisas e você fala, o que será que eu estou assinando? Entendeu? Já surgiu. Quando eu fui alugar o carro, uma das viagens, o cara veio com 5 páginas em inglês para você assinar, você só assina embaixo. Joga na Onde mão eu de assino Deus, aqui? né? Entrega na mão de Deus, exatamente. Senão não tem como. Eu nem fiz a pergunta, na verdade, né? Eu fiz outras perguntas no meio do caminho, mas eu queria saber o seguinte: qual é a sensação quando você começa a desenvolver o inglês? Qual é a sensação de você começar a falar o inglês? De É começar a se incrível. comunicar? É top. Incrível. É Nossa. top. Quando você começa a escutar, às vezes, um filme, você consegue E entender perceber, né? o filme sem precisar da legenda. Igual eu tava lavando louça, assim, e na nossa casa, que a gente tava morando, eles estavam assistindo um filme. E eu lavando louça, de costas, escutando, entendendo o que eles estavam Bacana falando. qual é que era, né? Para mim, o ápice, quando a gente trabalhou no navio, eu já estava entendendo um pouco do inglês, a gente já estava tendo essa coisa, mas aqui o meu ápice foi quando eu estava numa aula e durante a aula começaram a fazer várias perguntas assim as pessoas e eu não me perdi em nada. Tipo, eu entendi tudo que rolou assim. Eu falei, caraca, agora sim! Agora o negócio tá morto, assim. Caraca, isso é muito top, velho. E é um momento que você quase não nota, assim, que as pessoas não notam essa alegria dentro de você, mas para você, assim, você fala, meu Deus, agora sim o negócio tá ficando legal. E às Isso vezes, é muito louco porque vai te empoderando, né? Você deixa de começar a ser refém de uma série de situações. E dominando o inglês, estava vendo no canal de vocês que vocês tiveram uma situação de separada por um policial, né? Acho que dividiram. Sim! E aí, imagina se tu nessa situação você ainda não tá dominando o inglês ainda. Quer contar como é que foi isso aí? Nesse caso específico, a gente estava com 4 dias de América. Nossa, foi bem no comecinho. na primeira Na semana. primeira semana. Nossa, foi muito. Porque o que aconteceu? Vou contar resumidamente. Aqui, a lei de trânsito faz valer. Faz valer, assim. Se tiver um policial perto, você fizer algum erro no trânsito, eles vão te parar. Eles não deixam passar, não, tudo bem. Não, eles vão Não te tem parar. tudo bem, mas pelo menos dá uma chamada de atenção, né? Isso, exatamente. Não é aquilo, eu tô comendo rosquinha aqui, não vai me atrapalhar, não. Não é igual filme, não é igual filme. Então aí tinha uma placa de pare e eu não parei nessa placa de pare. Quer dizer, eu parei, só que eu parei do jeitinho brasileiro. Aquele só tirou o pé e foi, né? Olhei e continuei. Só que a polícia estava atrás de mim. Eles já estavam atrás de mim, eu não vi. E aqui você não pode fazer isso. Você tem que realmente parar, Parar na placa completamente, cara. 3 segundos. Parar, conta 3 segundos e sai. Essa é a regra aqui. E aí a polícia veio atrás de mim, ligou a sirene e tal, só que a gente estava numa rua muito estreita. Era tipo uma viela, assim, eu não sabia se eles queriam passar por mim ou que eu parasse. Aí o que eu fazia? Eu vinha pro canto e voltava para cá. Ia pro canto, eu fiquei fazendo zigue-zague na frente da polícia. E ele perguntou assim pra mim. Ela tava junto, eu perguntei para ela. E agora o que eu faço? Passar? Será que ele quer que eu pare? Sabe? Nem não sei. Só que ele ficou bravo, né? E passou na frente, embicou o carro. Isso é igual cena de filme mesmo. Passou, cortou, embicou o carro na frente, já saiu com arma na mão, mandando a gente botar as mãos para cima. E, nossa, foi uma loucura. E chegando falando inglês, e aí você tá com aquela pressão. Você não fala inglês direito, você não entende. E ele, arma na mão, você fica meio assim, Ela falou, nossa, agora vai tomar 3 tiros aqui à toa, não vou nem saber o que fazer, né? Tem até medo de falar em português e ele entender uma outra coisa e começar a tirar, né? Ainda bem que ele falava espanhol, eu falo espanhol, aí ele chegava, perguntou para mim, inglês ou espanhol? Eu falei, espanhol. Aí eu comecei a falar espanhol com ele e tal. Mas no começo ele foi bem. Não foi rude. Ele foi rude, porque tava meio putão mesmo. Ele ficou nervoso que você não encostava, né? Isso. Atravessou a placa de pare e ainda ficou em zigue-zague na frente dele. Ele ficou doido. Só que depois ele entendeu a situação, né? Que a gente tinha acabado de chegar, não sabia dessa regra.
e depois foi tudo bem. E aí Mas ele ficou calmo e falou, da próxima vez, pare na placa de pare, e se algum policial ligar a sirene atrás de você, vocês têm que parar imediatamente. Aí a gente entendeu e ele Não tem a opção de dar passagem, também tem que parar e deixar os caras. Se eles forem embora, ele vai embora, senão você... Porque eles falaram, se você continua andando, a gente acha que vocês estão fazendo alguma coisa errada ou vão fugir. Então para. Foi esse o primeiro perrengue nos Estados Unidos. Em relação à língua, foi o primeiro, assim. Nossa, muito top. Tem uma pergunta aí, Léo? Tem um monte de pergunta aqui. O pessoal gosta de saber do processo de visto. Foi a primeira vez que vocês tiraram o visto americano, não foi? Foi. Como é que foi? O que vocês achou assim? Qual foi a parte que deu mais medo? Eu acho que pelo processo, a primeira coisa que a gente tem que falar é que ter contratado a NuBlue foi a melhor coisa que a gente fez. Sem dúvida. Por conta da nossa situação. Professor de dança no Brasil é um trabalho autônomo e que geralmente não tem um vínculo empregatício como carteira de trabalho. É raro isso. Então não cria um vínculo. E eu e a Thaisa, por ter ido trabalhar no Cruzeiro, a gente também já não tinha uma casa alugada, a gente já tinha vendido todas as nossas coisas, então a gente não tinha nada no Brasil. Tinha nada que falasse assim, vocês vão ficar no Brasil, vocês vão voltar. Então, ter contratado a NuBlue e ela ter assessorado todo o processo para a gente, ter nos ajudado a como falar na hora da entrevista foi fundamental, assim. E é claro que, para mim, a parte que me deu mais medo foi a entrevista. Pra mim foi também. A entrevista. Porque, por exemplo, os processos de preenchimento, se a gente não tivesse contratado, com certeza eu estaria muito nervosa com os preenchimentos da documentação, do passo a passo. Porque é muita coisa para você ler. E quando já tem um caminho ali, essa parte foi muito fácil pra gente. A gente só tinha mais tranquilo, né? Seguir. Vocês pediam e a gente respondia, né? Vocês falavam, precisa desse documento, a gente enviava. Agora, quando você tem que fazer o processo sozinho, você precisa ler muito, entender demais o processo. Então, essa parte, graças a Deus, foi fácil. E aí, o que realmente pesou foi a entrevista, como você falou, que aí depende só de você mesmo, né? E sem falar que preencher as coisas em inglês, às vezes pode ser uma armadilha. A pessoa fala, mas tem o tradutor, vou usar o tradutor. Negativo. Não é assim. Às vezes sai uns absurdos no tradutor, cara. É complicado. Nada a ver, não tem como falar. Eu lembro que na entrevista o Natan precisou falar inglês, não precisou? Falar com a gente consular? Foi. Mas também foi uma coisa que, por a gente ter voltado do Cruzeiro, eu estava um pouco mais tranquilo em relação a isso, porque a gente já conseguia se comunicar em inglês. Só que, é claro, quando ele mudou para inglês a entrevista, rola aquele choque assim. E a gente deu sorte do agente consular que nos entrevistou ser um agente paciente. Porque quando eu ficava com dúvida na pergunta em inglês dele, eu pedia para ele repetir e ele repetia. Isso, e nessa segunda a gente entendia. Então, mas é um pouco de sorte de quem você vai, assim, mas a pessoa é como a NuBlue falou pra gente. Ninguém tá ali para ser o carrasco. Eles estão para ver se o que você vai falar é verdade ou não. Então, o que acontece muito é que, às vezes, na primeira pergunta, pela postura corporal, que a gente já tá olhando. A gente chega, vocês foram no Rio, né? São Paulo. Então, São Paulo, essa semana, estão botando 3, 4 pessoas atrás da fila da gente consular, porque a gente tá na filona, aí chega no final, você vai pra cabine. No dia que vocês foram direto ou tinha ainda umas 2, 3 pessoas na frente? Não, tinha essa filinha já. Ali a gente consular já tá vendo, tá ligado? Então, às vezes chega o cara que ele já tá daquela postura que a gente consular já fala, mano, esse aqui vai ser mentira do começo ao fim. Aí ele fica putaço mesmo, a gente já pegou o caso do cliente da gente consular dar uma esculachada mesmo, porque no começo ele já sentiu que era tudo mentira. Agora, quando ele tá vendo que é mais uma dificuldade normal, sei lá, hoje teve cliente lá, fez entrevista em inglês também, não falava inglês super bem, mas foi de boinha, calminho, trocando ideia. Se a gente consegue ver que você não tem nada ali pra querer passar a perna nele, é tranquilo, normalmente. Mas tem aqueles que é os carrascão mesmo, assim, de natureza, e eles querem dar uma aloprada.
E aí a melhor parte é o final, né, cara? Porque você tá assim na entrevista inteira meio gelado, e você não sabe o que vai ser, e aí do nada ele fala, boa viagem e guarda os passaportes, né? E meu papelzinho. Esse é o momento do filme de suspense, é quando ele para de falar com você, ele começa a escrever ali no computador, e você não sabe o que vai acontecer, você fica assim, ai meu Deus, eu falo mais, eu entrego mais papel. Meu dia, eu o tava... Natan já tava com papel, mais um papel para passar por baixo, assim. Já querendo enfiar os papéis aí na Vai, aceita aí, por favor. Mas porque, gente, a nossa entrevista foi muito louca, assim, porque ele só perguntou do trabalho, ele não perguntou nada se a gente tinha o dinheiro ou não, mas é claro, né, porque ele já viu isso no computador, ele tem as informações, mas ele não perguntou pra gente, foi esse papel que eu peguei, eu falei, gente, olha aqui, nós temos, por o dinheiro que você, o problema tá aqui, a gente tem. Mas é uma pressão muito louca, assim, mas realmente, depois que ele dá o papel e fala assim, ó, pode vir pegar, isso aí, na hora... A gente tinha até uma carta do trabalho, não tinha? Uma cartinha do trabalho do chefe? Tinha, falando que o inglês ia ajudar, não era? Precisava estudar inglês, Mas é muito engraçado, cara. As entrevistas são muito diferentes. Na grande maioria das entrevistas, nunca vai ter oportunidade de mostrar uma carta de trabalho. E a das meninas, vocês conseguiram falar sobre isso, né? Sobre a avaliação do chefe, que tinha dito que se tivesse inglês ia melhorar, né? Mas isso foi mais um ponto que também a Nublu ensinou pra gente, que foi, assim que a gente tivesse a primeira oportunidade, a gente tinha que falar tudo. Então, foi até você, Léo, que nos ajudou, né? No treinamento na época, né? Eu lembro. Na entrevista. E foi exatamente, essa foi a primeira coisa que eu peguei e foi o papel que eu passei para ele. Assim, eu tinha colocado um marca-texto exatamente nessa parte que dizia sobre a língua, porque era muita informação e ele não ia... Acho que não ia ler inteira. Aí eu peguei, assim que eu falei do trabalho, eu comecei a falar, nós trabalhamos no navio de cruzeiro, eu já coloquei essa carta para dentro, ele já pegou, enquanto eu estava falando, ele foi lendo, provavelmente ele leu a parte que estava destacada ali, então foi isso, mas tudo foi ensinamento aí que a gente teve com a Nublu. Mas eu entendo que é tudo de caso para caso mesmo, de situação, tanto do agente, tanto do caso das pessoas, né? Vai muito de caso para caso. Não tem nada ao acaso, mas cada caso varia um pouco a situação. Ninguém vai ser aprovado nem desaprovado sem motivo. Uhum. Mas como que vai se suceder a entrevista depende de tudo que aconteceu antes e do que está acontecendo naquele momento. E isso faz total diferença lá na hora. Show de bola. Muito bacana. Fala aí, Léo, tem uma coisa interessante aqui, que é muitas pessoas pensam que é só solicitar um visto, né? Mas é uma coisa muito, muito fascinante, porque envolve muitas emoções. Um sonho é algo muito profundo. E ali chega na entrevista com a gente consular, é só uma entrevista. Entende? Então a gente passa por uma coisa bem profunda só para ter uma entrevista e realizar um sonho. Então, assim, é fascinante, né? Solicitar um visto é fascinante. É muito legal, Luan, porque você é uma das pessoas do nosso time que ainda não realizou, né? Então a gente consegue ver em você também a empolgação que está com aquele que você quer também chegar lá. Então a gente consegue ver, tá ligado? Que a gente tá aqui porque a gente gosta e porque a gente quer chegar lá também, quer realizar o sonho. Então a curiosidade é normal, querer saber como é que funciona. Eu tava conversando com os meninos antes, que o pessoal costuma ver no YouTube, fazer umas perguntas bem simples, tá ligado? Eles poderiam ter pesquisado. Mas a galera quer saber de tudo, eles querem dos detalhes, então a galera vai lá e faz a pergunta mais maluca possível. Eu tenho uma pergunta aqui, ó. A gente tá meio que voltando um pouquinho, a gente começou com vocês lá nos Estados Unidos, agora a gente tá voltando, né? E a pergunta que eu tenho é como surgiu essa ideia assim, eu quero ir para os Estados Unidos, vamos para os Estados Unidos? Nossa. Surgiu assim, eu sempre quis morar fora do Brasil, por conta familiar. Eu queria criar meus filhos fora do Brasil, porque eu acho que atualmente a criação do Brasil não é uma criação tão saudável quanto eu gostaria que fosse. E a Thaisa sempre quis trabalhar fora do Brasil. Então, a primeira opção era a Austrália, e não os Estados Unidos. Só que no meio do caminho a gente foi conversando e foi vendo que a Austrália era muito longe
e que seria muito difícil a gente visitar nossa família pelo menos uma vez por ano, porque é muito longe, ou eles irem até lá e passar um tempo, porque é muito caro. E fora a parte financeira, que para você ir para a Austrália é outra coisa, é outra pegada, você já tem que pagar tudo, a escola, o tempo que você vai ficar, a comprovação Tem que pagar à vista o processo inteiro, é muito grande. Então, é uma grana muito alta. Só que, pela dança, a gente gostaria de ter ido para a Europa, porque quando a gente foi trabalhar no navio, a gente se apaixonou pela Espanha. Então, e assim, se não fosse o dinheiro o problema, a gente tivesse dinheiro para começar em qualquer lugar assim qualquer lugar do mundo, sem pensar duas vezes, seria a Europa, porque a gente não precisa. Deu uma travadinha. Opa, voltou? Voltou. Beleza. E a gente conversou com algumas pessoas que trabalham na Europa e a gente viu que a Europa não era o melhor momento da Europa hoje. A situação econômica lá não está muito boa. Em relação ao trabalho. E aí, como a gente tinha 2 amigos aqui, e é o único lugar que a gente sabe, fora do Brasil, que a gente conhecia alguém, os Estados Unidos foi a opção. Mas dizer que era o sonho, assim. O sonho era visitar os Estados Unidos, isso sim. Mas morar nunca foi o sonho nosso morar. Foi uma decisão estratégica, uma decisão lógica. Aí já até liga numa outra pergunta que eu tenho aqui, que é qual é, assim, eu falo muito sobre sensação, né? Eu acho que eu tenho esse toque de sensação, de emoções. E qual é a sensação de você morar em outro país? Até porque você já está morando no segundo país ou já é o terceiro? Morando mesmo, agora é o primeiro. Que porque quando a gente moravam temporariamente em um monte de lugar, né? A questão do navio também, né? Isso. A gente morou fora do Brasil, é a segunda vez que a gente mora fora do Brasil, mas no país específico mesmo, vivenciando a cultura, entendendo, é o primeiro. E qual é a sensação de para morar mim num é uma país? sensação muito boa, porque é muito seguro aqui. Por exemplo, o nosso vizinho, a gente mora numa rua assim, bem tranquila. Nosso vizinho deixa o skate na rua por 2, 3 dias e ninguém pegou. O carro ela deixa aberto. Lá, né? Então, assim, eu ando com o celular na rua sem medo. Então, essa questão de segurança é muito diferente. Questão de tecnologia é surreal. Por exemplo, aqui... Eu sou o cara da tecnologia, sou apaixonado. Gente, a minha casa, com certeza, vai ser uma casa smart, fácil. Porque, nossa, é muito bom. Por exemplo, você vai alugar uma casa, geralmente já tem máquina de lavar e de secar. Então, eu quero usar uma roupinha à noite, eu lavo de tarde. Aquela. No Brasil, você tem todo um planejamento para você usar uma roupa. Você entende? Então, são pequenas coisas. Lava-louça já vem nas casas, triturador de comida. Coisas simples já são prontas na hora de você comprar no mercado também, já são práticas. Isso economiza muito tempo, né? Eu converso com o pessoal aqui em casa, como eu tenho filho, é sem chance de não ter secadora. E lava a louça, eu tenho. Lava a roupa aqui em casa não tem 4, por causa das crianças, tá ligado? Usa muita roupa. Agora, você para pensar quanto tempo vocês economizam de tempo mesmo, né? Porque jantou, meteu os pratos lá na lava-louça e já era. Não estender roupa, então, né? É uma maravilha, não ter que estender a roupa, largar ela secando, né? Às vezes a roupa fica na máquina lá, você só tira, ele já seca, né, direto. Sim, um jantar é muito mais prático também para você fazer, porque as coisas já são meio prontas, e você faz rápido, não é caro também comida aqui. Então... Para mim, a sensação é... Quando eu cheguei, foi um baque, a sensação, porque você chega em um país de primeiro mundo, Estados Unidos é um país de primeiro mundo, e você chega e você vê uma diferença de realidade assim, esmagadora. Uhum. Você sai na rua, só tem carro top. Uhum. Você não vê carro. O carro pai aqui é um carro muito bom no Brasil. Não tem carro hatch aqui, praticamente. Os mais simples são sedãs. Não assim. faz sentido. Não tem. O nosso carro é um carro simples. Nosso carro é 2 portas. Ele é um carro simples. Muito simples. Só que se você olhar o mesmo carro no Brasil, você fala, meu Deus, é um carro muito bom.
Então, Que carro que vocês compraram, então? Agora conta qual que é o carro, né? a gente tem um Honda Accord 2003. É um carrão aqui. Um carrão. Então o conforto, a gente sabe que em muito menos tempo a gente consegue muito mais conforto. Por exemplo, a gente está 7 anos juntos. A gente não tinha um carro. Em 2 meses a gente conseguiu comprar um carro. Entende? Então, essa diferença, assim, do conforto que pesa. Por exemplo, na primeira semana eu senti o subaque porque eu senti falta de ônibus. É bizarro. A gente não tem um ônibus para eu pegar. Não tem um metrô. Como assim não tem um ônibus? Eu queria só pegar um ônibus. Mas é porque todo mundo tem carro. Tem a sensação de que as coisas acontecem, né? Exatamente. Acontecem. Aqui o dinheiro roda. Essa é a verdade. As pessoas não têm medo de gastar dinheiro, porque não é que aqui seja fácil de ganhar dinheiro. Você trabalha muito para ganhar dinheiro. A gente vê isso hoje, o quanto que você tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Mas as coisas fluem. Igual isso aqui, ó. Uma cadeira gamer. Todo mundo sabe quanto custa uma cadeira aqui no gamer Brasil é uma fortuna. Essa aqui o nosso amigo ganhou de doação. A pessoa te dá uma cadeira gamer aqui. Porque é muito fácil. Ele ia pau, o cara ia ficar 6 meses esperando vender na LX, mas ele não dá pra ninguém. Exatamente. Entendeu? Então, isso é uma coisa que você vê que as pessoas têm um desapego material em relação à tecnologia muito grande, que é bom para quem chega e é bom também para a pessoa. Só que gera algumas outras coisas, né? Como o fato de ser um pouco acumuladores. Igual a garagem aqui deles é depósito, não é para você guardar seu carro. É bizarro. O carro fica na rua e a garagem cheia de coisa. Porque ali, né? Cheia de mini porão ali, né? Não é tão seguro que eles deixam o carro na rua, nem precisa deixar na garagem, né? E eles também não têm o apego que a gente tem com o carro, né? Acho que a gente nem vê coisas como os caras lavando o carro no final de semana aí, né? Aqui eu tenho um vizinho, não tem um sábado que o cara não tá lá lavando o carro bem bonitinho, passando paninho, deixando brilhante, não sei o que lá. Os caras não tá nem aí. Se riscar, riscou, eles consertam, já era e vai pra frente. Tem muito de eles não nem consertarem coisa, eles compram nova. Quebrou uma coisinha, troca, compra um novo. Por que relativamente barato? Uma airfryer, sei lá, no Brasil é R$400, mais ou menos. 77. Aqui é 70. A mais baratinha e mais pequenininha, né? As grandonas é R$1.000. Então, aqui tá 70, uma top. Uhum. Tem uma... Eu lembro quando eu fui aí, eu sonho em ter uma sous vide, que é aquele equipamento de você sous vide, é tipo um negócio que você usa para preparar carne, que é bagulho de cozinhar lá. Você deixa a carne num banho-maria até ela atingir a temperatura ideal para você depois grelhar. Os bagulho para fazer umas carnes da hora. Aqui no Brasil, deve estar uns R$2.500, R$3.000, e nem o dinheiro para comprar o saquinho da embalagem a vácuo, assim tem que pensar. Já vai sair caro só o saquinho. Aí era tipo $55. Aí eu quero fazer esse vídeo, vou lá e faço. Não tem, o cara não precisa pensar muito, né? Quer trocar de DV, ele vai lá e troca. É claro que isso tem, se a gente for pensar do lado ambiental e toda aquela coisa, tem uma série de consequências, né? E não é ao custo, não é de graça, né? Tem um custo de mão de obra chinesa lá, que estão ganhando pouco, tudo aquele negócio que a gente nem sei a palavra certa para usar para isso, mas assim, dói para alguém. Os americanos têm tudo isso, mas é maravilhoso ter acesso. Né? Mas sabe o que é surreal? A gente fica pensando, uma criança que nasce aqui nem sabe o que é pegar um ônibus cheio, um ônibus lotado. Nunca vai saber isso. Ela não vai saber nem o que é isso aqui, ó. Não. É só o vidro do carro. Não é assim, ó. Nem a pau. Nem vê o vidro abaixando. Já tá abaixando ali, mexendo no celular aqui, ó, jogando. E é engraçado, porque tem uma coisa em relação à sensação que você se acostuma muito rápido com o que é bom. Então, você chega uma hora que quando você chega, tudo te impressiona. Nossa, olha aquele carro. Nosso Uber chegou de Tesla para me buscar. Meu Deus!
Mas depois Daqui a pouco é normal. é normal. Hoje. E é isso que eu sinto que às vezes as pessoas chegam aqui e ficam num loop, porque compram um carro, em pouco tempo você já fica cansado daquele carro e já fala, quero Você trocar. quer algo melhor, né? Melhor. Sempre você. E esse é um negócio muito perigoso que você tem que ficar se policiando, porque eu acho que 1 ano de trabalho aqui você consegue ter uma vida legal, muito, muito melhor do que você teria no Brasil. Mas se você entrar nessa coisa de quero ter sempre o melhor, você vai viver como se você tivesse recém-chegado. Você não vai conseguir aproveitar a vida que você vai ter. Você falou um negócio que é verdade, cara. Isso Sempre daí. vai estar ralando para Se você. se você quiser sempre dar um passo à frente, você vai viver trabalhando mais, buscando mais para dar um passo à frente. Você não vai ter um ponto de relaxar, né? E começar a curtir, ou pelo menos dormir tranquilo, porque quando a gente alcança uma estabilidade financeira, um patrimônio de segurança, você não precisa dormir pensando no amanhã, né? E o boleto de amanhã? Porque a galera chama isso de cheque by cheque, cheque por cheque, alguma coisa tipo, você fica só esperando o cheque da sexta-feira. E aí tem que ser o próximo cheque. Aí às vezes o cheque não dá, e você tem que fazer mais um bico no sábado, domingo, e as coisas cheias. Só que se você tem renda em dólar e você não está vivendo isso, pô, com uma certa tranquilidade você constrói um patrimônio que você não construiria nunca ou não tão cedo no Brasil. Porque, por exemplo, para sobrar $1.000 com um casal com renda, não é muito difícil. Dá para sobrar. Dá para sobrar. Para mandar para o Brasil e meter num CDBzinho aqui. Com 1 ano, você já está com 75 mil, 2 anos, 150. Com 4 a 5 anos, você tem tranquilo um patrimônio de 300, 350 mil reais acumulado. No Brasil, para chegar nisso, tem gente que vai demorar a vida inteira e não vai conseguir. Exatamente. Só que o cara, aí, em vez de construir esse patrimônio, ele só quer curtir. E aí ele vai lá, compra o jet, compra um carrão, depois compra uma motona, daqui a pouco compra um jet ski, aí daqui a pouco quer comprar um RV. Os caras nunca nem acampou na vida e quer comprar um motorhome, né? Do nada. A galera compra barco, quer comprar barco aqui. Entende? Entra num vício de tecnologia, né? De querer sempre evoluir, sempre o melhor o tempo inteiro, né? E aí nada supre isso. E aí você sempre vive no futuro, não vive no presente. É porque as empresas também, quanto mais vende, mais fazem, inovam, e vai crescendo, inovando, e todo mundo entrando num vício, né? E até, assim, leva para um lado mais da pessoa, quando chega e entra nesse vício, acaba não se cuidando, porque tem tanta tecnologia para deixar confortável, e a pessoa não faz uma aula de dança, não vai curtir uma academia, entendeu? E acaba deixando de se cuidar, E e é aí tão fica... baratinho essa coisa lá, né, Lua? A gente vê o pessoal falando, $10, $15, $20 para você ter acesso na academia. Que aqui no Brasil, é nível de biorritmo, tá R$500 para ir malhar, tá ligado? Até a alimentação também, né? É barato. E, assim, recentemente eu perdi um fone de ouvido, né? Aí eu pensei, olha, eu perdi meu fone, a qualidade era boa, mas eu vou comprar um melhor. Aí eu falei pra minha mãe, eu comprei um fone muito top. Aí eu mostrei pra ela. Aí ela, cara, que som maravilhoso. É um fone do JBL. Aí ela, que som maravilhoso. Eu falei, ela, quanto custou? Aí eu falei o preço pra ela, você é doido? Eu falei, você não tá entendendo? Esse fone é isso? Comecei a explicar pra ela, e pra ela não faz sentido. Pra ela é só um fone. Ela acha que todo fone é igual, porque ela não tem essa ideia assim da tecnologia. Então acho que eu sofreria um pouco nos Estados Unidos em questão de tecnologia. Mas também, por outro lado, tem a questão de que eu gosto muito de fazer exercício. Eu gosto muito dessa vibe mais da Flórida, né? Você vê o pessoal na praia ali caminhando, correndo. Então eu gosto, assim, eu acho que até o Léo falou que seria para mim bom, assim, uma Califórnia, a própria Flórida. Então eu acho que eu iria para um lugar assim também, entendeu? Eu acho que sim, também. Eu acho que recém-chegado você iria curtir isso ali, sendo bem real, assim, primeira semana, com certeza você iria curtir, mas depois que você entrasse no looping se você entrasse nessa pegada de, pô, quero um fone melhor, você dificilmente você ia curtir aí sempre. Porque não sobra mais tempo, meu irmão. Pra manter o padrão, né? Não sobra tempo. Não, é um negócio meio bizarro, porque, poxa, é igual você ter uma casa com piscina. Você pode perguntar para todo mundo que tem uma casa com piscina quantas vezes eles usam a piscina. Não usa. Até nos filmes também. Constrói a piscina, 6 meses depois se arrepende.
coloca aquelas Todo telas de mundo vidro fechando a piscina e ninguém nunca mais usa. Exato. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque a vida te consome. A vida te consome de um jeito assim que você tem que se policiar, você tem que marcar na agenda. Não, isso aqui faz parte da minha rotina, faz parte da minha rotina eu ir pra praia, faz parte da minha rotina eu ir pra academia. A gente morou aqui um mês, né? A gente foi uma vez pra praia aqui em Miami. Uma vez. E E a praia, falando até sobre a praia, é realmente aquilo? A praia você não linda. pode entrar. Não, assim, a beleza é maravilhosa. Não, a praia é linda mesmo. A gente consegue até ver assim nas fotos, vídeos, mas tem umas coisas que o pessoal fala que na praia não pode um certo biquíni, né, na praia. Bebida não entra na areia. Não, Ou assim, bebida é legal, Não. é proibida, mano. É proibida Não não pode. só na areia, proibida em qualquer lugar. É, né? tem que colocar na mala do carro. Realmente, bebida. Pode bebida beber no bar lá, irmão. No bar é dentro de casa, não pode nem na calçada. Na praia não tem aquele pessoal vendendo espetinho. Você ia se lascar, Rio, porque não tem biscoito Globo, não tem chamate, Luan. Esfirra do árabe também não tem. Não tem, Não tem velho. aquela monte de gente com caixa de som. Não tem nada Não tem disso. JBL. Não JBL. tem Eu acho que eu vou abandonar a praia. Ó, mais frio. sobre a praia, depende de quanto coragem você tem. Tem coragem para entrar na água? Entra, que você vai estar de boa. Os americanos, eu acho que é o povo mais corajoso que eu conheci até hoje. Eles entram na praia sabendo que pode ser mordido por tubarão. Eles entram no rio vendo o jacaré. jacaré, gente. Gente, eu tenho uma filmagem, esse vai pro nosso canal. Eu tô gravando toda a vida silvestre urbana que a gente encontrou aqui. O mais recente que eu gravei a gente foi num evento, num parque, e assim, aqui onde eu tô, tava o jacaré, a 3 metros, A galera. nadando. Aí no vídeo eu tô assim pra minha amiga. Alligator, que é jacaré, né? Jacaré, a gente tem jacaré. Eu acho que ia estar assim também. Aí ela, não tem problema, eles não vêm pra cá, não. Tipo, são nossos amigos. Como assim não tem problema? Tem um jacaré ali, mano. Eu sou um pouco medroso, então eu até hoje eu não entrei na água. Eu molhei o pé. E também não entrei no rio, não. Não entrei porque eu sou um pouco medroso e é assim, nada acontece com quem não tem medo, mas se você tem medo, vai acontecer com você. Então, quando eu vou comer peixe, eu tenho medo do espinho do peixe. Ninguém acha espinha no peixe, mas o meu tem espinho no meu peixe, cara. Então, é isso. É igual quando tu vai fazer carinho em cachorro. Meter a mão no cachorro. Se você não tem medo, ele não morde. Agora tem medo, já era. Ele vai morder. Pode ser o cachorro mais fofo, ele vai te morder. Mas sobre o biquíni, bom, não tem nenhuma placa dizendo que tem tamanho. É mais questão de costume, né? Eu acho que é a cultura. Mas os biquínis são enormes aqui, é bem engraçado. As mulheres as mulheres falam. A minha esposa, uma vez, a gente foi lá e você entra na Victoria's Secret, aqui no Brasil, ulala, Victoria's Secret, que chega. Uns calçolão que você compraria só pra sua avó, tá ligado? E olha lá. Aqui é super difícil. Eu tava pensando até um projeto de negócio, trazer biquínis do Brasil, porque para brasileiro. Porque eu não acho. O brasileiro consegue fazer dinheiro com nessas questões assim, que é peculiar do Brasil, né? Eu vi um vídeo de uma moça que ela trabalha de manicure. E, nossa, ela faz uma fortuna de dinheiro por conta do jeito que ela faz, que é diferente. Entendeu? Então, acho que o jeitinho brasileiro... Assim, a depilação brasileira também, acho que é famosa lá na gringa. Várias paradas. Existe várias coisas. Gente, aqui é limpeza brasileira, manicure brasileira, são técnicas. Tem massagem brasileira, são técnicas que... E professor de dança brasileiro, eles gostam muito pela energia, porque eles falam que americano, eles são muito calminhos, certinhos, tipo, passo 1, passo 2. E brasileiro não. Vamos, galera! Eu comprei uma moça que dá aula de funk na Califórnia. É super legal a aula dela também. Aí você vê lá os americanos assim, tentando dançar o funk e você fala, que engraçado, velho. Muito engraçado. Eu acho que isso aí é a visão do americano sobre o Brasil. Porque tem um episódio de Eu, a Patroa e as Crianças
que a Jay, né, que é a esposa do Michael, ela vai fazer aula de dança com um professor brasileiro. Aí mostra, assim, Copacabana, Rio de Janeiro, e o samba rolando, entendeu? Então, eu acho que eles têm essa visão, assim, do Brasil, sabe? Que a dança é boa. Aham, sem dúvida. Acho que o americano tem essa visão. Três crianças é foda. Guys, vamos encerrar então? Amanhã todo mundo tem que descansar. Vamos ter que convidar vocês para um próximo vídeo. Pra gente mandar aí, Luan, aquela última pergunta. Depois o pessoal vai deixar um recado para quem tá sonhando em estudar nos Estados Unidos. Mas pensa naquela especial, Luan. Aquela assim, ó. Top. Ó, eu tenho uma pergunta que é mais voltada, assim, um pouco para Nublu, entendeu? Quando vocês fizeram o processo com a gente, assim, iniciei o processo de mentoria com a Nublu, vocês gostaram mesmo, assim, sentiram que realmente foi algo fundamental? Se não tivesse isso, vocês acham que vocês conseguiriam ou não? Para mim, sim, sem dúvida. A gente até fez um vídeo no nosso canal do YouTube e a gente falou isso. Para a gente realmente foi fundamental. Até minha irmã tentou há uns meses atrás, sozinha, e ela foi negada de primeira. Então, para a gente, eu tenho certeza que foi fundamental ter feito o processo com a Nublu, sim. É muito diferente, né? A gente fala assim, quando a gente está atendendo por chamada de vídeo, né, com alguns clientes, e assim, é muito diferente. Até a chamada, assim, uma chamada com a pessoa, falar com a pessoa como é o processo, como funciona, é muito diferente. Antes de entrar na Nublu, eu não sabia como funcionava, né, o processo de visto. Eu sabia que, tem um visto F1, tá ali o visto F1, e agora? O que eu tenho que fazer? O que tem no caminho até buscar a aprovação? Depois que eu entrei e entendi como funciona, é muito difícil. Não é qualquer coisa. Não é uma entrevista de emprego assim, e aí, vai me aprovar? Não, tem muita coisa, muita burocracia, muita estratégia aí, realmente. Não, e ela, por exemplo, ela viu muito vídeo no YouTube, ela se informou bastante, porém, não foi o suficiente. Então, da próxima vez que ela fizer, ela vai fazer também uma assessoria, porque ela agora percebeu a importância. Já pode até indicar no... Ninguém investe, a verdade é essa, falando de dinheiro, ninguém investe uma grana se você não acha fundamental. Ninguém compra um curso se você não acredita. Então, quando nós escolhemos investir na mentoria e na Nublu, porque a gente acredita que era fundamental, a gente acreditava que foi fundamental para a gente. E porque a gente também, um amigo já tinha feito e já tinha dado certo, hein? Deu certo com ele. Não era um caso fácil dele também. Não era um caso dele era super difícil. E era mais difícil que o nosso. Também. Então a gente pensou, se deu certo com ele, com a gente tinha também vai dar. Filho ainda envolvido no dele. Três. Né? São e esses se eu casos não me que engano, a gente aprovou ele para 1 mês. Eu não lembro agora se foi 1 mês ou 12 meses. Mas o casal com 3 filhos, ele também era dançarino. Era complexo lá, eu lembro. Mas é isso aí. É importante investir o tanto que a gente acha importante aquele projeto. Que o resultado sempre vai ser proporcional ao sacrifício que a gente faz. E eu tenho certeza que muito em breve a gente vai ver vocês colhendo frutos aí do investimento que vocês estão fazendo nesse momento, de pensar de forma inteligente nos passos que vocês estão dando dentro dos Estados Unidos, evitar cometer os erros que a maioria das pessoas cometem, para que vocês possam, o mais rápido possível, começar a colher os frutos doces dessa vida aí nos Estados Unidos, porque é gostosinho. É difícil dar saudade do Brasil. Mas como vocês falaram, como vocês estão com visto F1, e é relativamente perto, né? 6 horinhas, 8 horinhas, dependendo do voo. Olha, eu até ia fazer uma última pergunta aqui, mas pelo sorriso dele já foi respondido, né? Eu ia perguntar se eles se arrependeram de chegar nos Estados Unidos, de fazer todo esse processo para ir para os Estados Unidos. Eu acho difícil. Pelo sorriso. Não. Pelo sorriso já percebi. Tá sendo uma experiência incrível. Foi só a primeira semana que deu uma assustada, mas agora... Depois já era, né? Depois já costuma fácil. Top. Então, pessoal, foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Muito obrigado pela presença, pela disponibilidade. Sei que vocês estão cansados aí, que o dia a dia de estudante não é fácil.
Então, muito obrigado mesmo. A gente se vê com certeza numa próxima oportunidade. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau. Fique com Deus.